Vamos à matéria com o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. Ele que esteve recentemente aqui no município de Porto União, principalmente assinando liberação de recursos para a questão da área industrial, para a melhoria daquela pavimentação asfáltica, né, que há muito tempo vinha sendo realmente precisada ali, tanto na entrada que mas já tem pavimentação, mas sempre devido até mesmo os veículos de carga, né, o asfalto sempre em péssimas condições. Além disso, tem outras vias. Se você entrar na área industrial de Porto União, agora vai ver, claro, algumas vias sendo asfaltadas, mas tinha bastante ruas ainda que não tinha asfalto. Para o empresário, ele olha lá, bom, pera lá, se lá no outro lado da área industrial tem asfalto e aqui eu estou comendo poeira, né? Então, para o empresário é bastante também complexo isso. Por quê? Ele quer estrutura, ele está gerando empregos, está gerando ICMS para o Estado, né? Para o Estado é de extrema importância o ICMS. A gente sabe que dos recursos, né, dos impostos que a União, os governos do Estado e os municípios arrecadam, a maior fatia acaba indo para o governo federal. Mas daí a segunda maior fatia vem para o Estado. Então, para o Estado também é de interesse investir no município. O governador fala, inclusive, sobre isso, né, da importância de investir nos municípios, porque isso retorna em ICMS para o Estado e tem mais dinheiro para fazer demais obras. O governador fala sobre a saúde financeira, de como ele pegou o Estado e de que forma que já conseguiu fechar o ano de 2020. Dá uma breve comentada também sobre as duas situações de tentativas de impeachment, né, onde ele conseguiu reverter a situação e voltar ao comando do Estado, e ainda da sua chamada. O governador de Santa Catarina também foi chamado para depor lá na CPI da Covid-19. Ele fala o que ele acha desta CPI. Acompanhe. Se a gente pegar o governo, eu recebi o governo com 1 bilhão e 200 milhões de déficit, e hoje fechamos dezembro de 2020 com 1 bilhão e 860 milhões de superávit. E revisamos muitos contratos, né, na área de telefonia, na área de fornecimento de medicamentos, oxigênio, e economizamos mais de 600 milhões por ano, só na revisão contratual. Então, é uma cifra muito forte. Vou dar um exemplo para você, dois exemplos importantes. Na telefonia, nós pagávamos 980 mil por mês para a manutenção dos telefones do Estado. Baixamos para 250 mil por mês. Então, dá economia aí de 8 milhões por ano, enfim. Na compra de oxigênio, agora a gente usou muito na Covid, né? A gente pagava 24 milhões, a mesma quantidade eu comprei por 12 milhões no primeiro ano de governo. Então nós compramos, né, os catarinenses economizaram esses 12 milhões, a gente usa para outras coisas e assim vai. Por isso que a gente tem aí economia de mais de 100 milhões por ano na Secretaria de Administração Prisional. Juntando tudo isso, dá 660 milhões de economia por ano. É uma cifra muito expressiva, que faz a mudança, faz a diferença na vida das pessoas. Então, o governo tem, por esse corte de contratos que não interessavam ao erário público, mas interessavam a poucas pessoas, a gente sofreu também alguns embates, obviamente, né, dificuldades políticas, porque todas essas empresas também representam grupos políticos, né, as pessoas têm relacionamentos. Mas superado isso, nós vamos olhar para frente, vamos quebrar o retrovisor, superamos, não existe precedente no Brasil, né, de um governador ser submetido a 2 processos de impeachment e 2 afastamentos em menos de 6 meses e voltar. Todo mundo dizia assim, ó, afastou, não volta mais, esquece. Aí afastou o primeiro, voltamos. Afastou o segundo, voltamos. Então, aqui é o nosso lugar, de onde a gente nunca deveria ter saído. A gente tem bons números, bons resultados, e nós vamos fazer muitas entregas para os catarinenses. Nos próximos, até o final de 2022, a gente vai investir mais de 10 bilhões de reais em todas as esferas de governo, com recursos próprios, inclusive a boa parte desses recursos, que é o que a gente está fazendo de infraestrutura também. Nós temos muitos projetos. O Estado todo tem sido contemplado. A questão de enfrentamento à crise hídrica, em todas as regiões, nós temos falta d'água, em Maruí, enfim, todas as regiões do Estado precisam, né? Nós estamos investindo quase 2 bilhões de reais para manutenção, preservação de nascentes, para adução de água, agora 250 milhões lá em Chapecó, para a água do rio Chapecozinho, vai resolver por aí pelos próximos 50 anos, Chapecó e o entorno, a falta d'água. Investimentos na Casan, nós transferimos 500 milhões de reais para a Casan, para que ela invista, e ela também pega dinheiro de bancos franceses, enfim. Essas empresas estão sendo superavitárias, agora elas eram deficitárias, agora a gente consegue investir. Não há área do Estado, se eu for te dar um exemplo, o último investimento grande que teve na faixa de 300 milhões de reais na segurança pública para os catarinenses foi no governo anterior e foi fruto de financiamento. As viaturas estão obsoletas, os coletes balísticos venceram
e nós estamos lançando agora, com recurso próprio dos catarinenses, mais um pacote de 343 milhões. Nós continuamos pagando lá esses financiamentos, né? E a gente já está descartando o material, mas estamos comprando com recursos próprios, ou seja, é disruptiva a nossa gestão na medida em que a gente consegue economizar, diminuir o tamanho da máquina pública e fazer investimentos com recursos próprios do Estado. Então, isso faz todo um diferencial, que a gente, tendo um pouquinho, nos deixando trabalhar, eu costumo dizer, e dando um pouquinho mais de tempo, nós vamos conseguir chegar em todas as regiões do sul do Estado, não vai ficar a região do Estado que fique aí desassistida, certamente. Governador, o seu nome também está incluído aí para a CPI da Covid, né? Algo que está sendo investigado, isso a nível nacional. Para o senhor, essa CPI da Covid é algo que quer se investigar mesmo ou é pura política? Absolutamente políticos, não há outro objetivo. Aliás, eu diria que é uma irresponsabilidade, não é? Essa proposição. Então, veja, você ter vontade de galgar um cargo político é uma situação, mas você trabalhar de forma ardilosa para isso, nem fazer pessoalmente a requisição, pedir para um colega fazer, etc., e de questões que, aliás, foram absolutamente esclarecidas no âmbito do que diz respeito ao governador, eu acho que isso é ofensivo ao Estado de Santa Catarina. É um desserviço. Eu acho que as pessoas que vêm para a política têm que ter, no mínimo, responsabilidade. Além de atitudes republicanas, né, de serem corretos nos seus atos, eles têm que ter um pouquinho de responsabilidade. Você não pode vir brincar de político, de parlamentar. Então, acho que nesse sentido há um débito com Santa Catarina, mas o cidadão haverá de cobrar esse débito. Nosso Estado teve aí, por organismos independentes, né, foi considerado o melhor enfrentamento da Covid-19, dessa crise sanitária do Brasil. Nós, mais do que dobramos, nós aumentamos em 200% os leitos de UTI em Santa Catarina. Está chegando uma nova onda, a situação vai se agravar novamente. Isso não quer dizer que, pelo fato de termos avançado na construção de leitos, a gente não vai passar por dificuldades, então a gente mantém, né, as regras, enfim. Mas é importante que se diga que nós temos a menor taxa de letalidade do país e com estados parecidos como o nosso, então, nós temos que estar muito, muito à frente, né, em termos de taxa de letalidade. Nosso enfrentamento foi vitorioso, a gente conseguiu investir muito dinheiro na saúde e é uma herança que vai ficar. A gente não escolheu fazer hospitais de campanha, porque o hospital de campanha você gasta um dinheirão e depois alguém vem, recolhe aquela barraca e leva todos os equipamentos embora. A gente investiu nos nossos hospitais, são cerca de 60 hospitais que são geridos por OS, enfim, são hospitais que não são da rede estadual, dos nossos 13 hospitais públicos estaduais, que a gente fez a parceria. Então, a gente avançou em hospitais municipais e também hospitais filantrópicos, investimos neles, colocamos os equipamentos e eles vão ficar. Boa parte desses equipamentos vai ficar. Então, cada região dessa, e assim a gente quer revisar essas políticas. Por que o governo agora tem condição de investir? Porque a gente fez a lição de casa. Nós diminuímos as despesas públicas, né, ajeitamos a máquina pública e todo o Estado também não pode distribuir, sem nenhum critério, valores, né, para as organizações sociais, para seja lá qual for, para à frente dos hospitais. Então, tudo que a gente tem feito, né, a parceria com os municípios, a municipalidade, convênios com os municípios para asfaltamento de rua. Agora nós vamos lançar, para iniciar, 5 usinas de asfalto. Uma delas na região da Amurel, que vai pegar aí todo Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Tubarão, enfim, os 18, 19 municípios aí da região da Amurel. E isso é dinheiro na veia do município, porque quando você faz uma rodovia, mesmo que seja com dinheiro público estadual para uma rodovia municipal, ao leito dessa rodovia se instalam novas empresas que vão recolher ICMS, que vão realimentar. Então, o governo não gasta investindo no município, o governo, na verdade, investe. Município forte é um Estado forte. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.